Bolo de cenoura, fácil de fazer, baixo custo e lucrativo. Para você conseguir aí trabalhar com a confeitaria especial, que é a confeitaria sem glúten, sem leite, sem ovos e sem açúcar, se for do seu desejo, né? Se você quiser, se organizando aí, você consegue trabalhar 4 horas por semana e consegue faturar entre 5 e 15 mil reais com a confeitaria especial, trabalhando da cozinha da sua casa, do conforto da sua residência. Boa tarde para todos que estão chegando aqui ao vivo, a mais uma aula gratuita. A gente chama esta aula de aula além da receita, né? De vez em quando eu ensino receita, de vez em quando eu ensino só técnica. Hoje é uma aula de receita e técnica, mas principalmente vou falar para vocês de tudo que eu... todas as possibilidades com esse bolo de cenoura que eu vou ensinar hoje, tá? Para vocês venderem e ganhar dinheiro aí, certo? Vou mostrar para vocês aqui um bolinho que eu tirei agora do forno. Dá uma olhada nesse aqui. Eu fiz aqui bolo de cenoura, hein? Olha só. Vou cortar ele para vocês verem, sentirem a textura. Acabei de tirar do forno, tá? Esse aqui é o de cenoura sem nada na massa. E esse daqui eu coloquei nosso pecan. Tá? Fiz 2 pequenininhos e um maiorzinho. Esse aqui tá bem quente ainda. Eu gosto de desenformar. Ó, tá até saindo fumaça, ó. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Eu gosto de desenformar quente ainda, pra ele não suar, não criar vapor lá dentro da forma. Olha só. Lindão, né? E aí eu vou cortar para vocês verem por dentro, tá? Vou deixar aqui atrás para esfriar. Qual é a minha intenção, né, com essas aulas aqui para vocês? Essas aulas gratuitas semanais, né? Que vocês aprendam um pouco desse mundo da confeitaria inclusiva, né? Que vocês tenham opções aí para fazer, seja para a família de vocês, seja para casa ou seja para vender. E eu sempre vou trazer aqui para vocês, falar para vocês, mostrar para vocês as estratégias que eu uso aqui no meu ateliê para vender, tá? Então a gente fala, né, um pouco de congelamento, que é um dos temas, né, do nosso curso. Então eu falo um pouco de congelamento, ensino a receita em si para vocês, né, as técnicas, mas a gente fala também de venda, de oportunidade de negócio. Então convido vocês a entrarem no grupo do WhatsApp, o grupo de recados. E aí lá, a gente não fica mandando mensagem sempre não, tá? É quando tem aula ou quando a gente tá com as vagas abertas da ACI, da Academia de Confeitaria Inclusiva. Entrem nos grupos e o grupo de recados para vocês receberem o link da aula quando eu estiver aqui ao vivo, certo? Bora? Semana passada não, terça-feira, antes de ontem, eu falei para vocês, a gente falou um pouco da metodologia, né, das massas de bolo. Então, falei para vocês os principais métodos de execução de massas de bolo. Então, a gente falou do método espumoso, do método cremoso, do cremoso reverso, do método direto. Quem estava aqui? Quem lembra? Vou pegar meu batedor ali. Vocês lembram? Escreve aí se vocês estavam aqui, se vocês lembram. Espumoso, cremoso reverso e método direto. Eu dei essa aula terça-feira e tá salva aqui no meu perfil. E aí, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o bolo de cenoura, que é com método direto. Na terça-feira que vem, vou ensinar vocês a fazer uma cobertura para este bolo de cenoura. E, gente, uma cobertura que não vai chocolate em barra, né? Por quê? Porque o chocolate em barra tá, assim, pela hora da morte, né? Eu acho que tá custando mais do que o ouro. A Bia falou que não, que o ouro custa mais, mas eu tô na dúvida. Não. Brincadeiras à parte, chocolate tá caro demais, né? Então, assim, tive que fazer algumas adaptações aqui no ateliê, nas formulações, nas receitas. Vou alterar o cardápio já, porque eu precisei baixar o custo das minhas receitas aqui no ateliê para eu não precisar aumentar tanto o valor de venda para o cliente, né? Para não repassar, né? Para não precisar aumentar tanto para o cliente. Eu vou manter opções que levam chocolate em barra, lógico. Aqui eu faço bombom, né? Trufa, tal, pão de mel, que os clientes já estão acostumados. Esses
vou ter que repassar o aumento, não tem como, né? Mas vou fazer uma linha mais econômica, digamos assim, né? Com um bolo gelado, com recheio diferente, que não vai chocolate em barra. Um bolo que a gente chama de estilo Sodier, que também não vai chocolate em barra. É um bolo que ele é mais econômico, digamos assim. Que a gente tinha tirado do cardápio, mas vou ter que voltar com ele pro cardápio. Então a gente vai se adaptando conforme o mercado, certo? Passando um caminhão. E por que eu tô falando isso aqui, né? Porque são coisas que acontecem, né? Óbvio, qualquer empresa, um aumento de um ingrediente, do insumo e tal. E como é importante, né? O que eu queria dizer aqui, como é importante a gente ter outros colegas para compartilhar tudo isso, né? Então, a parte da gente ter dentro do nosso curso, dentro da CI, né, uma comunidade ali para as alunas interagirem, né, para elas falarem sobre tudo, sobre, né, aumento sobre isso, sobre aquilo, o negócio que aumentou, o negócio que abaixou e tal. Essas estratégias de venda são coisas do dia a dia, né? A gente ter essa comunidade de apoio, isso é fundamental. Então, é mais um diferencial que a gente tem dentro da CI, tá? Sodier é muito ruim, o seu deve ser muito melhor. Você que tá falando, hein, Lígia? Eu me garanto aqui no meu. Eu me garanto. Faz tantos anos que eu não como um bolo da Sodier, não lembro nem o gosto mais. Pior que a gente fica com o paladar... a gente muda, né, o paladar da gente. Então, quando a gente consome uma coisa muito doce, com textura, a pessoa fala assim, leite tem sabor neutro. Sabor neutro, nada. Tudo que tem muito leite condensado, eu sinto. É engraçado isso, né? E antes eu gostava, comia de puro, assim, ó, o leite condensado. Enfim. A gente vai fazer o nosso bolinho aqui de cenoura hoje com o método direto, tá? O método direto você mistura os secos, os líquidos, né? E junta tudo, tá? Esse processo pode ser feito com a batedeira, sem a batedeira, pode ser feito no fouet, numa espátula mesmo. Pode ser feito todo no liquidificador. Aí depende muito da consistência da massa, tá? Bolo de cenoura pode ser feito todo no liquidificador. Não tem problema. Esse aqui, que eu assei agora há pouco, eu fiz ele no liquidificador, fiz a emulsão no liquidificador e depois agreguei os secos com fouet. Agora eu vou usar a batedeira. Minha tendinite não permite que eu faça tudo na mão, né? Mas você pode usar das duas formas, tá? Tanto faz aqui. É muito comum a galera embatumar o bolo de cenoura. Isso na confeitaria tradicional, na nossa casa. Não acerta o bolo de cenoura fica embatumado. Isso é muito comum, né? Então, do jeitinho que eu vou te explicar aqui, não vai ter erro. Se você seguir o que eu vou falar aqui, do jeito que eu vou falar aqui, você vai acertar esse bolo de cenoura aqui de primeira, tá? E presta atenção que eu vou falar, por exemplo, vai pôr no forno, eu asso a tantos graus. Se você assar mais, pode acontecer aquilo. Se assar menos, pode acontecer aquilo. Porque aí depois a pessoa fala assim, Pri, eu fiz do jeitinho que você ensinou, mas ficou diferente. Eu falo, é mesmo? E qual temperatura você assou? Eu assei a 180. Eu não falei que era para assar a 160? Eu não tinha farinha de arroz, coloquei farinha de painço. Mudou a receita, tá? Então, do jeitinho que tá aqui, não tem como errar, tá bom? Eu arrisquei esses dias dar uma estudada na confeitaria tradicional. Porque como faz tempo que eu não comia nada fora da confeitaria inclusive, o paladar modifica. Mas, falando sinceramente, prefiro inclusivo. Eu também, com certeza. Eu não consigo nem comer mais bombom. Acho muito doce e artificial. Bombom tipo esses bombom que vende de caixa, tipo Nestlé, Garoto, não vai não. Um bombom que eu sempre gostei muito é o Ouro Branco. Então, assim, talvez se eu tiver com muita vontade, mas não é uma coisa assim, sabe? Você fala assim, queria tanto comer Nem o Prestígio, gente, que era um dos bombons mais gostosos do universo. Não tá mais o Prestígio, fala a verdade. A gente faz a nossa cocadinha e banha no chocolate e fica muito mais gostoso. O chocolate que a gente usa também, né? Os chocolates inclusivos, chocolates veganos, né, que a gente usa, eles são muito, muito melhores do que a maioria dos chocolates que tá no mercado e que a galera tá usando aí pra fazer trufa, pra fazer as coisas pra vender. E
a qualidade, o Serenata tá horrível. Pois é, nem faz muito tempo que eu não como. E vai piorar. Porque pensa bem, na inclusiva, a gente tem, que eu saiba, tá? Pode ser que eu esteja enganada, porque sempre tudo muda, né? Mas assim, que eu saiba. A gente tem 2 marcas só, dentro da nossa realidade aqui da confeitaria inclusiva, que vende, por exemplo, chocolate cobertura, né? Cobertura sabor chocolate, né? A gente fala chocolate nobre e cobertura, né? Então, cobertura, que é aquele que não precisa dar temperagem. A gente tem 2 marcas só, que eu me lembro aqui agora, na confeitaria inclusiva, que vende aquele chocolate. Que é o que antes a gente chamava de chocolate hidrogenado, né? Aquele chocolate guarda-chuvinha que fica encebando ali no céu da boca, lembra? Não é da minha época o guarda-chuvinha, porque eu sou mais jovem, entendeu? Mas me contaram, entendeu? Me contaram. Então, assim, a gente tem só 2 marcas que tem esse chocolate, que tem essa cobertura sabor chocolate, que é esse que não precisa de temperagem, que ele é mais barato, né? Só que dentro da confeitaria inclusiva, ele tem uma qualidade muito superior a muito chocolate chamado de nobre da confeitaria tradicional, com leite, sabe? Agora, você imagina na tradicional, que esse hidrogenado, né, esse cobertura, já é ali extremamente... Eu ia falar uma palavra, tava buscando uma palavra mais assim, mas eu não consigo, ceboso, né? Ele é meio ceboso, assim, aquele negócio na boca, você vai comendo e ele vai grudando no céu da boca, né? Terrível guarda-chuvinha, é tipo isso. Meu, gente, eu sou da época, não vou ter que assumir, dos que tinha cigarro de chocolate, gente, olha que absurdo. A gente comia cigarro de chocolate. E era aquele negócio... Bateu. Não bateu. Hidrogenado ali e tudo mais. Você imagina agora, com o aumento do chocolate, do jeito que tá, o que a maioria das confeiteiras tradicionais vai usar para não precisar aumentar o valor, né, dos produtos? Vão se render à cobertura. Triste realidade. Ou vão começar a fazer blends, mixes, né, e tal. Não acho ruim, até para quem mora em cidades muito quentes, né? Não que a cobertura seja um chocolate, que não é chocolate, né? Mas assim, uma opção ruim. Mas sempre tem que informar para o cliente, tá? Porque eu, por exemplo, se pega um paladar mais, né? Que nem o nosso aqui, que a gente... Todo mundo aqui, ó. Todas essas pessoas que estão aqui ao vivo, um paladar igual o nosso aqui, ó, que tá acostumado, né, com um chocolate bom, né? Que tem ali 3, no máximo 4 ingredientes, quando tem um aromatizante, né? A gente que está acostumado com chocolate de verdade, a maioria dos chocolates que a gente consome, veganos, inclusive, são bean to bar, né? Então, assim, é outra pegada, o nosso paladar muda completamente. A gente fica assim... Aí, você imagina, pegar um cliente como a gente, com o paladar que a gente tem, e aí vender, vamos falar, um bombom. Você fala, um bombom? Que legal, chocolate, né? Um bombom, e na hora que você coloca na boca, é um guarda-chuvinha. Imagina, um cliente desse vai ficar, né, pistola, como diria o Davi, né? Então, sempre tem que informar para o cliente, até na inclusiva, tá? Quando você optar por trabalhar com cobertura, que a gente tem na versão inclusiva, e tudo bem, para quem tá no Nordeste, tá muito quente, não sei o quê, só avisar o cliente. Não venda como chocolate, tá bom? Que o cliente percebe. Aí você vai perder o cliente, né? Aí não faz sentido, tá? Bora? Então vamos lá. Muito difícil esse bolo? Só que não. A gente vai colocar aqui no liquidificador. Como eu falo com vocês, né, sobre organização, né, e otimização aí do tempo de produção de vocês, a maioria de vocês trabalha sozinha, né? Escreve aí quem trabalha sozinha. Pri trabalha sozinha. Ou Pri tem uma ajudante só, que vem uma vez por semana, 2 vezes por semana. Me conta aqui, por favor, se eu tô... Porque às vezes eu tô viajando, né? Tô achando que eu tô falando com pessoas que estão trabalhando sozinhas e vocês têm toda uma equipe de 10 colaboradores, né? A maioria das minhas alunas trabalha sozinha. E aí, geralmente, né, as que trabalham em casa, maioria também, tem filho, né? Tem filho, tem cachorro, tem toda ali uma vida, uma família acontecendo dentro da casa. Aí tem que parar o que tá fazendo para servir o almoço. Aí serve o almoço, aí tem que lavar a louça, não sei o que, para poder... Tem que limpar a pia toda para poder voltar a trabalhar. Tem que dividir a geladeira e o freezer. Olha lá, todo mundo sozinho, tá vendo? Tem que dividir o freezer com a galera de casa e orar todos os dias
ao anoitecer para que ninguém coma as encomendas, entendeu? Queria alguém para lavar a louça. Melhor coisa, viu, Leila? A gente pode falar sobre isso já já. Meu marido me ajuda mexendo os brigadeiros. Olha que maravilha. É isso aí, gente. Filho pequeno, marido, casa. É isso aí, gente. Essa é a guerreira. Trabalha em casa e sou CLT. Guerreira. Guerreiraça você. Então, assim, se vocês não se organizarem, vocês vão ter microinfartos. Ou vai ficar igual eu e a experiência própria. Eu não gosto de ficar falando assim as coisas assim, né? Mas, enfim. Eu fiquei aí 3 anos sem fazer os meus exames ginecológicos, sabe? Exame de rotina. Aí sabe o que aconteceu? Deu um Papa Nicolau alterado, fui fazer aquela colposcopia, deu alterada, Pri, você vai ter que operar. E tem que ser rápido, não dá pra esperar. Por quê? Porque eu estava trabalhando. E você acha que eu ia parar pra ficar fazendo exame? Eu não, tenho mais o que fazer, tô me sentindo bem, tô ótima, olha como eu tô ótima, entendeu? E aí eu tive que operar rápido, particular, que não dava pra esperar, né, ali, enfim. E assim, por quê? Porque eu não sabia me organizar, porque eu não sabia... Tô bem, tá, gente? Não sabia me organizar, não sabia me congelar. Eu achava que coisa congelada era ruim, que coisa congelada ficava rançosa depois. Tudo que eu leio a galera nos comentários aí, as Cleides que chegam e ficam... eu pensava a mesma coisa. Entendeu? Eu era uma Cleide. Eu achava que as coisas sem açúcar eram horrorosas. Eu achava da minha cabeça. Entendeu? E assim, eu não tinha técnica, né? Na verdade. Entendeu? Depois que eu aprendi técnica, como congelar e como descongelar, né? Porque são 2 técnicas que você tem que saber, né? O que pode, o que não pode, como faz, como não faz, sabe? Aí virou a chave pra mim, né? Eu vou dar um exemplo só dessa semana aqui pra vocês, tá? Do ateliê. Segunda-feira... Eu não vim pra cá segunda-feira, vim? Segunda-feira eu não vim pra cá. Ou vim? Não, segunda-feira eu não vim pra cá. Terça-feira eu vim pra cá e dei aula pra molecada aí, né? Os meus autistas lindos, maravilhosos. Eles vieram aqui, eu dei aula pra eles aqui na terça-feira. Ontem eu não vim. Ontem eu vim pra cá, hoje eu cheguei aqui, era 1h da tarde. Eu vou terminar essa live e eu vou para o conforto da minha residência. Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Vocês estão entendendo? Então, assim, não fico mais virando madrugada que nem eu ficava antes, entendeu? E ganho muito mais do que eu ganhava antes. Não porque ela aumentou o valor de tudo, não. Porque eu me organizo. Eu consigo trabalhar muito mais, assim, produzir muito mais em menos tempo, né? Por quê? Porque eu criei processos na minha produção, né? Então, eu consigo produzir mais em menos tempo, congelo. Então, eu tenho sempre pronta entrega. Um cliente fala pra mim assim, você tem tal coisa? É que hoje, periga do cara querer alguma coisa, eu não estou aqui. Porque estou na minha residência, né? Que aí eu tenho as coisas online, das aulas online e tal. Mas assim, eu sempre tenho item à pronta entrega. Se eu tiver aqui dentro do ateliê e alguém falar, você tem isso aqui? Eu tenho. Eu tenho brownie, eu tenho bolo de fatia, o trio BBB, né, que eu falo. Se você chegou agora aqui nesse perfil, eu sempre indico vocês a terem o trio BBB, que é bolo, brigadeiro e brownie. É o que mais vende e são congeláveis e sucesso. Então, eu sempre tenho fatia de bolo. Eu tenho esses bolinhos aqui, ó, que são os bolinhos que vão tipo numa hamburguera, assim, sabe? Mini bolinho vulcão, eu sempre tenho. Brigadeiro, eu sempre tenho. Brownie, pão de mel, né? Que não tem mel, eu sempre tenho. Macarrons, eu sempre tenho. Entendeu? E trabalho muito menos do que eu trabalhava antes, tá? Então, é organização. Então, é isso que eu quero pra vocês. Que vocês saibam se organizar para não ficar na loucura que eu já fiquei, né? E tendo que dar conta de tudo. E aí, porque uma hora você vai colapsar. Não tem saúde que aguente. Não tem, não adianta. Olha lá, vira madrugada não é nada bom. Não é nada bom mesmo. Vai aumentando o seu nível de cortisol. Você não dorme direito, você não se alimenta direito. E, metabolismo muda. Faz isso não. Não vivo sem meu freezer. É minha rede de apoio. E eu não tenho um freezer gigante aqui não, tá, gente? Meu freezer é pequeno, mas ele é bem... Ele aguenta. Pri, com certeza, no ano que vem comprarei o seu curso. Por que o ano que vem, Fátima? A gente vai abrir uma nova turma daqui 3 semanas. 2 ou 3 semanas, Fátima. Olha só. Já estou te ensinando aqui bolo de cenoura. Vou te ensinar a cobertura semana que vem. Vou ensinar semana que vem o bolo gelado de coco, que vende muito. O que você vai vender nessas 3 semanas, você vai pagar o curso à vista.
vai na minha. Falando pra você. Já se põe aí na sua cabeça, ó, próxima turma você tá dentro. Brigadeiro é aquele que precisa reduzir o leite? Lígia, eu ensino três bases diferentes dentro do curso, tá? Eu ensino o brigadeiro que fica pronto em 5 minutos. Eu ensino o brigadeiro de leite evaporado, que fica pronto em 3 horas. Que inclusive foi eu que criei esse brigadeiro, esse processo, essa técnica. Ninguém fazia, fui eu que criei. E ensino o brigadeiro à base de castanha, que ele é um pouco mais, tipo, é um tempo intermediário ali entre os dois. Vai, uns 30 minutinhos você faz, tá? Qual o diâmetro dos mini vulcões? Claro, eu acho que tem 7. Mas depois eu posso pegar uma... De cabeça eu não sei. Eu pego a reguinha lá e meço pra você. Arranjo uma autoimune, exatamente. É isso aí. Bom, falo demais, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. No liquidificador. Por que eu comecei a falar tudo isso, né? A cenoura, por exemplo, eu deixo ela congelada. Entendeu? Porque você acha que quando eu precisar fazer o bolo de cenoura, eu vou no hortifruti comprar cenoura, descascar a cenoura. Eu não vou, nem a pau. Eu tenho um dia só para picar a cenoura e congelar. E outra, congelo já no pacotinho pesado. Cada pacotinho é uma receita, que é menos uma coisa que eu tenho que pesar na hora de executar a receita. Já facilitei ali já uma parte da minha vida. Então, tenho todos os pacotinhos de cenoura congelados, tenho pacotinhos de batata doce congelados, para fazer brownie, para fazer outras coisas, né? Então, todas essas castanhas já demolhada, tudo já porcionado, congelado. Na hora que você vai executar a receita, pega do freezer, ela já era. Aqui, você não precisa nem esperar descongelar. Se você olhar aqui, ó, ainda tem cristalzinho de gelo, ó, tá vendo? Que tava do saquinho. Não tem problema nenhum, você vai colocar água quente e aí vai ficar lindo e maravilhoso, tá? Vai na minha. Vou passar as quantidades já, tá? Ó, cenoura, água quente, tá morna, né? Aqui você pode usar açúcar, adoçante, maçã em pó. Vou falar um pouco disso enquanto bate, tá? Vou colocar aqui o óleo, ó, não vai muito óleo nessa receita. Isso é um dos segredos para não embatumar o seu bolo de cenoura. Não encha de óleo, tá? E é isso. E aí vai um outro ingrediente aqui que é opcional, mas que faz toda a diferença. E eu já vou mostrar. Açúcar. Vamos falar do açúcar? O açúcar é o seguinte. Você pode usar um açúcar refinado, você pode usar um açúcar cristal e não precisa um demerara e não precisa pulverizar ele. Não precisa pulverizar antes de usar, tá? Você pode... Porque como ele vai bater no liquidificador com líquido, não faz o menor sentido você pulverizar o açúcar cristal para colocar aqui com líquido e ele derreter. Isso é só um processo a mais que você vai fazer, né? Pelo amor de Deus, a gente tá querendo economizar nosso tempo, né? Não criar mais coisa pra gente fazer, né? Quanto menos ingrediente tiver pra pesar e menos coisa pra fazer, melhor, né não? A gente já tem louça pra lavar. Então, pode usar açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, sem pulverizar, sem nada disso. Você pode até usar um açúcar de confeiteiro, acredite se quiser. Pode usar, tipo, não tem um açúcar em casa, quer usar um de confeiteiro? Usa. Vai dar certo também o bolo, tá? O que muda muda a casquinha dele, sabe? A parte de cima dele fica diferente, dependendo do açúcar que você escolher, tá? Mas dá pra usar também. Adoçante. Adoçante você pode usar. Eu não uso, vocês sabem, só eritritol, só xilitol. Não uso esses adoçantes, não. Fica com sabor forte, mentolado, residual. Eu gosto de usar mix de adoçantes, tá? Então eu uso ou o mix, eu compro do Snil, da Chocolife, que é fibra de tapioca com estévia. É um dos meus preferidos, tá? Você pode usar um mix de eritritol com estévia, pode usar aquele colorandina, tá? Mas busca um mix de adoçantes. Se você está acostumado com o paladar daqueles adoçantes forno e fogão, até pode usar, só que eles ressecam a massa, tá? Então, a maior questão do açúcar, quando você vai substituir, cara, não é nem o dulçor, que o pessoal fica muito preocupado com doce, sabe? Ai, substitui de um para um, mas fica doce. Ai, mas não fica sem açúcar? Mas não fica sem sabor? Sem açúcar, assim, de sabor?
E o grande problema é que o açúcar, ele traz uma umidade enorme para a massa, né? E se você tira o açúcar e coloca um adoçante qualquer, você não tem essa umidade, você perde essa umidade. Então, o problema maior da troca do adoçante, né, do açúcar do adoçante é isso. Vou passar as quantidades. É a parte da... ele puxar, ele deixar a sua massa ressecada, tá? Então, é um dos maiores... uma das maiores problemas, né, quando você troca o açúcar, tá? Substitui o açúcar. Mas se você usar esses mix que eu sugeri, por exemplo, eritritol e estévia, ou a fibra de tapioca e a estévia, aí dá super certo, porque são adoçantes que caramelizam. Quero fazer uma versão aqui baby friendly, mas eu não quero usar a pasta de tâmara. Por quê? Porque vai mudar a coloração do bolo. Eu não quero um bolo de cenoura, tipo meio amarronzado, sabe? Com aquela cor feia, né? Eu quero um bolo de cenoura com cara de bolo de cenoura. Use a maçã em pó. Aí, eu fiz aquele Reels lá, que deu mais de 6 milhões de visualizações. E a galera falou, maçã em pó? O que é isso? E como tem gente que não sabe que existe maçã em pó, né? E a maçã em pó não é um açúcar de maçã, tá? É a maçã mesmo liofilizada. É um pozinho bem fininho, branquinho. Lembra muito o açúcar de confeiteiro, tá? Ele cristaliza também, dá pra você fazer dá pra você fazer calda de pudim, dá pra você fazer um monte de coisa com ele. Ah, Pri, é muito mais caro do que fazer uma pasta de tâmara. Com certeza, é muito mais caro do que fazer uma pasta de tâmara, né? Mas a vida é feita de escolhas, né? Pra você ter um bolo de cenoura, com a cor bonita, de bolo de cenoura e tal, docinho, né? Mantendo a umidade e tudo mais, vale muito a pena você usar a maçã em pó. Eu falo aqui por mim, aqui no meu ateliê. Mesmo que seja um produto com valor um pouco mais elevado, né, do que os outros que são adoçados com tâmara, com uva passa e tudo mais, mesmo assim as clientes, quando elas pedem, elas repetem o pedido, tá? Não compro nada pronto não, Lígia, a gente faz. Até tem calda de tâmara da Ingredientes Online, que é muito boa. Eu uso nos pães de mel, que não tem mel, né? É muito boa. Mas eu faço a pastinha de tâmaras aqui, tá? Ó, isso aqui é emulsificante. Olha a quantidade. Tem aqui 2 gramas de emulsificante, bem pouquinho. É um ingrediente muito utilizado por muitas confeiteiras. Antes que as Cleides comecem a me matar aqui, tradicionais, inclusivas, enfim. É um ingrediente muito utilizado na confeitaria, em padaria. Por quê? Porque ele aumenta a validade das massas de bolo, tá? É opcional. Se você não quiser colocar emulsificante, não precisa. Você colocando o emulsificante, você ganha pelo menos mais 2 dias de validade, tá? Do seu bolo fora da geladeira. E no caso do bolo de cenoura, a gente não tem ovos e tudo mais, ele ajuda muito nessa fase aqui, ó, que é da emulsão, que é quando a gente bate o líquido com a cenoura e o óleo, né? Então o emulsificante ele ajuda demais a essa emulsão aqui ficar perfeita pra gente, quando a gente jogar na parte dos secos, né? O seu bolo ficar perfeitinho, tá? Nem tudo são flores. Então, quais são as desvantagens de usar o emulsificante na massa do bolo de cenoura? Sabor residual, tá? Colocando, por exemplo, aqui, que eu coloquei 2 gramas, não vai fazer a menor diferença. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, vou colocar mais, porque pra ele, né, não aumentar mais, acha que colocando mais, né, vai aumentar mais a validade, e acha que vai ficar mais fofinho, e tal, e aí fica com sabor residual forte, tá? Então, assim, é bem pouquinho, tá? Só pra ajudar a emulsão aqui, tá bom? É uma das coisas que vai fazer o seu bolo não embatumar. E outro contra se você exagerar, se você colocar mais emulsificante do que pede a receita, o seu bolo ele não vai ficar fofo, ele vai ficar esfarelando. Aí é diferente, tá bom? Só fica com gosto se você colocar muito e não bater direito. Exatamente. Tem que colocar pouco e bater bem. Ah, Pri, não vou fazer... Você vai fazendo outra receita de bolo, por exemplo, né? Não vou usar o liquidificador, vou usar só a batedeira. Não tem problema.
Pode colocar, mas deixa ele batendo bem, deixa esse bolo bater bastante. Ou o que você pode fazer? Você pode usar, vamos supor, né? Se você estiver fazendo um bolo de chocolate, aí você quer acrescentar um pouco de emulsificante que você vai oferecer para algum lugar e você precisa de uma validade ali um pouquinho maior, ou você recebeu um pedido um pouco maior, né? Você precisa ali aumentar a validade, enfim, revenda, X. Se quiser colocar um pouquinho de emulsificante, vem com um mixer, né? E aí quando você fizer essa mistura de leite vegetal, óleo, né? Ou água e óleo, né? Que é o que você vai colocar no seu bolo, mixa com um pouquinho de emulsificante e aí você joga, né? A mistura assim já emulsionada nas farinhas, tá bom? Aqui vou colocar o mix de farinhas. Eu vou ensinar também, tá? Não vou falar assim pra você, o mix de farinhas da Char. Não, a gente tá falando aqui que o negócio tem que ser econômico, certo, senhoras? Ó, então aqui eu tenho 3 ingredientes que eu vou falar pra vocês e vou passar as quantidades, tá? Eu já peneirei, tá? Isso é muito importante, eu já peneirei. Quando vocês forem fazer qualquer receita de bolo, peneirem as farinhas, tá? Por vários motivos. Pode ter bichinho, surpresa, pode ter gruminho, que pegou umidade, de ficar dentro do pote, até de temperatura ambiente, aqui tudo, tá? Então sempre peneirem as farinhas. Isso, Leila, obrigada. Aí aqui, agora, outra ideia é usar uva passa branca. O que você acha? Gosto, Fátima? Gosto também, mas eu gosto da... Vou colocar aqui devagar, tá? Eu gosto da maçã em pó porque ela carameliza, sabe? Então ela dá aquele douradinho no bolo, assim, fica com cor de bolo normal, entre aspas, né? Que é uma coisa que o pessoal reclama muito, né? Das coisas sem leite, sem ovo, sem glúten, sem açúcar não terem cor, sabe? Não tem cor, não tem textura. Não é verdade? Não todas, né, gente? Por favor, eu sei que aqui tem muita gente boa, tem muita aluna minha que faz coisas maravilhosas. Mas, infelizmente, é a maioria do que a gente vê por aí, não é? Ou tô viajando? Pode falar se eu estiver viajando. Não me abalo com pouca coisa, não. A amizade continua a mesma. Deem a sua opinião. Vocês são livres para dar opinião e ninguém vai voltar com cadeirada, não. Fica tranquilo. Pode dar opinião. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar a textura da massa. E aí é o seguinte. Dependendo da marca da farinha de arroz que você estiver usando, pode ser que você precise ajustar a quantidade de líquido, tá? Então tem que sempre faz um primeiro teste, sempre anota, ó, isso aqui precisa ajustar isso, mudou aquilo, né? Sempre falo isso para as minhas alunas. Toda vez que for fazer uma receita nova, imprime lá a receita ou, sei lá, se você usar um caderno, um bloco de anotações, o que você quiser. Coloca lá, teste 1. Usei a farinha da marca tal da marca tal, óleo X, leite de coco, sei lá. Põe tudo que você usou, as marcas, né? Porque a gente não tem um padrão, né? Nem nas nossas farinhas, nem nos nossos leites vegetais, não tem um padrão, né? Cada um é muito diferente do outro, né? Dos nossos insumos. Então, sempre anota. Primeiro teste, tal. Resultado, gostei. Ficou temperatura tal, tanto tempo no forno. Aí a próxima vez você vai ver, falar assim, bom, ó, desse dia aqui, eu achei que ficou muito úmida a massa, então eu vou aumentar aqui, vou diminuir um pouco o líquido. Achei que faltou doce, né? Então, sempre anotem todos os testes de vocês, para vocês conseguirem ajustar. Não tem como eu ir aí na casa de vocês ajustar a água da receita, né? Tá? Existem muitas Cleides. Várias. A proporção de maçã em pó é igual de açúcar? Eu coloco igual. Existem muitas Cleides. Coisa que o pessoal fala que tem gosto de sabão. É isso aí. Que infelizmente não tem algumas coisas que não são tão boas, né? A confeitaria especial, a gente mudou o nível, né? De uns tempinhos pra cá. Mas se pegar aí uns 5 anos atrás, né? Pela verdade. Quando eu criei esse curso, Academia de Confeitaria Inclusiva, não tinha nenhum curso no mercado, meu amor, que fosse completo. E eu consultei empresas, né, de marketing para fazer o lançamento do curso e eu ouvi a frase, não tem público para isso.
público de restrição alimentar é só mãe de alérgico. E mãe de alérgico não vai pagar R$3.000 no curso, que a primeira turma eu vendi por R$3.500. A entrega foi toda ao vivo, assim, foi incrível. R$3.500. Ah, mãe de alérgico não vai pagar isso no valor de um curso. Estou eu aqui hoje, né? Alguns anos depois, né? Com a ACI, né? A gente montando turma aí sempre, né? E o primeiro curso do Brasil com o certificado do MEC, tá? Então, assim, mudou mesmo o nível, né? A gente elevou o nível das nossas produções inclusivas, né? Isso é muito bom. Ó, e os clientes não se contentam mais com coisa mais ou menos não, hein? A galera tá ficando cada dia mais exigente. Aqui, ó, eu tenho fermento e um cheirinho de bicarbonato. Aí eu vou colocar no forno e vou passar as quantidades pra vocês. Vou pegar meu papelzinho aqui com a receita. Quem aí erra no bolo de cenoura? Conta aí, vai. Pri, eu sempre erro. Não, Pri, eu tenho uma facilidade. Bolo de cenoura é comigo mesmo. Escreve aí. Quero saber. Eu amo bolo de cenoura. E esse bolo de cenoura que a gente faz, ele é o abrasileirado, vocês sabem, né? Bolo de cenoura americano é diferente. Vocês sabem, né? É com cenoura ralada. O meu vira pudim. Acabamos com isso, né? Acabamos com isso. O meu não cresce. Gente, a Beth falou, com a sua receita não erro mais. Obrigada, senhora. É isso. Errei mais de 20 vezes, mas hoje venci. Amo ver novas versões para aprender mais. Muito bom. Bolo de cenoura é comigo mesma. Ah, você é pró. Eu geralmente acerto. Faço com gel de linhaça dourado e fica ótimo. Muito bom. Curto. Mas eu fazia muito bolo com linhaça. Gosto também. Mas eu fui cada vez mais diminuindo os ingredientes das minhas receitas, sabia? Tudo que eu achava que, deixa eu fazer sem isso daqui pra ver se continua dando certo. E dava certo, eu tirava o ingrediente. Uma coisa a menos pra eu pesar, pra eu gastar. Ó, esse aqui é o ponto, tá? É quase um ponto fita, ó. Que desce e não corta, tá? Ó. De novo. A farinha de arroz que eu usei aqui foi a marca Urbano, que acho que é a mais fácil aí pra galera achar, né? Tem em qualquer lugar. Então, fiz questão de fazer com a Urbano, porque eu acho mais fácil de vocês encontrarem, tá? Minha forminha maravilhosa do mini vulcão. E aí, vocês são profissionais, certo? Vocês vão fazer para vender. Então, é para pesar a quantidade de massa que vai aqui, tá? Não é para você fazer no seu olho e aí um dia fiz uma receita, rendeu 5. Ai, dessa vez rendeu só 4. Lógico, né? Não pesou. Porque aí você não consegue precificar direito, né, gata? Pelo amor de Deus. Tá vendendo? Pesa. Esses daqui eu vou vender? Claro que não. Vou levar para minha casa e vamos comer. Mas, vai fazer para vender? Você vai pesar. Essa forminha aqui, ó, tá nos meus destaques. Eu coloquei lá. O dia que eu fui na Chocolândia, tem a fotinho lá, o vídeo, eu acho, sei lá, da forminha, com a numeração dela lá, tudo. Eu acho que tem até as medidas dela, tá? Aí é óbvio, né? Cada massa vai ser, dependendo do que ela tiver aqui, por exemplo, se tiver nozes, se tiver chocolate, vai ser um peso diferente. Esse aqui de cenoura, pra ficar bonitinho que nem aquele que ficou ali, eu coloco 100 gramas, tá? Então, ó, colocou aqui. Não é pra pegar a forminha e fazer assim, ó. Pra tirar o ar, né? Por quê? Porque quando a gente bate na batedeira um bolo, gente, quando a gente bate no fouet o bolo, né? Essa massa aqui, ela tá cheia de ar. A gente quer o ar, porque a gente quer uma massa fofinha. A gente não quer uma massa, entendeu? A gente quer a massa fofinha, a gente quer este ar. Então não bate a forma para tirar o ar, para assentar a massa. Não faça isso, porque senão você acabou com o trabalho que você fez aqui de aerar essa massa na batedeira ou no fouet, tá bom?
Dá uma ajeitadinha assim, ó. Ou melhor ainda, pega uma colher. Ó. Dá uma ajeitadinha aqui, uma sacudidinha assim, ó, e já era, tá? 100 gramas de massa. Perguntas? Dúvidas? Escreve aí. Vou colocar meu óculos. Ceguinha. Ceguinha. Deixa eu ver. Esse bolo é perfeito. Faço muito pra minha neta alérgica a ovo. Coloco chocolate picado. Chocolate picado fica top. Vou participar de uma feira no domingo. Boas vendas pra você. É, gente, boas vendas para todas vocês. O bolo de cenoura também batonava quando eu ralava cenoura. Então, o bolo de cenoura americano, ele é com a cenoura ralada, né? E aí você mistura a cenoura ralada na massa. Pode colocar abacaxi picado, uva passa. Ai, uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Mas ele tende a dar mais errado. E não é o que os brasileiros estão acostumados, sabe? Eu acho legal ter a opção, eu acho legal. Principalmente se você, vamos supor, as meninas aí que fazem feira, é legal você levar, tipo, pra degustação, assim, sabe? Um bolo diferente. Então, esse aqui é o bolo de cenoura americano e ele tem abacaxi e uva passa na massa. Olha que legal. Eu ia querer experimentar se rolasse, porque feira tem que ter uma degustação, né? Eu ia querer experimentar, cara. Eu ia achar muito legal, né? Mas, assim, se você coloca no seu cardápio bolo de cenoura, a pessoa tá esperando um bolo assim, entendeu? Lisinho, fofinho, porque é o que a gente conhece, né, aqui no Brasil, entendeu? Então, se você for trabalhar com uma massa mais diferentona assim, eu sou super a favor. Mas aí você tem que especificar lá. Que senão o povo não entende, aí vai reclamar de você. Aí vem a Cleide e reclama. Pedi um bolo de cenoura, veio pedaços de abacaxi. Entendeu? Mesmo porque pode ter um alérgico ao abacaxi, né, gente? Tem que avisar sempre, tá? As coisas. Tá? Estou concentrada. Aqui, essa quantidade que eu vou passar pra vocês, dá pra fazer 6, tá? Que é a quantidade certinha que vem no pacotinho, vem 6 forminhas, ó. Só que como eu fiz 2 anteriormente, ó, aí sobrou aqui, tá? Mas aí depois eu bato, não tem problema. Eu asso, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, naquele ali, eu coloquei nozes pecan, que eu já tinha aqui, né? E no outro eu não coloquei nada. Mas eu sempre vendi, sempre, com chocolate picado na massa. Porém, todavia, entretanto, estamos buscando alternativas sem chocolate em barra. Então, essa massa é sem chocolate. Eu vou congelar ela. Olha só, porque eu quero mostrar pra vocês como fica descongelado. Eu vou congelar ela. E aí, na terça-feira, a gente vai fazer a cobertura sem chocolate em barra. A cobertura econômica que eu falei pra vocês, tá? Vou colocar no forno e aí vou passar os ingredientes e mostrar os que estão prontos. Ai, gente, estou muito acelerada, eu tô falando muito rápido. Se estiver falando muito rápido, pode me avisar aí, que eu falo rápido. 12 minutos. Anota aí já antes de eu passar os ingredientes. Anota aí. Aula, semana que vem. Entra no grupo do WhatsApp para você receber o link de todas as aulas da semana que vem. Terão mais de 2 aulas semana que vem, tá? A semana que vem tem bastante aula, tenho certeza que vocês vão curtir. Tem aula de vendas, de congelamento, né? Não vou ficar falando aqui não para não dar spoiler, mas muito bom. Tá muito boa a semana que vem. E aí você vai assar este bolo a 160 graus. 160 graus. Se você tiver um forninho elétrico aí na sua casa, daqueles menorzinhos, igual que eu tenho lá na minha casa, por exemplo, você vai assar a 150, minha amiga. Certo? Ai, Pri, mas 150 graus, 160 graus, um bolo, sempre assei a 180? Ótimo, a minha receita eu asso a 160 graus. E se for aquele forno, igual o forno elétrico que eu tenho lá em casa, mostro pra vocês mais tarde no Stories, 150 graus, tá? Pri, tem o leite de coco em pó. Vai vencer mês que vem. O que dá pra fazer? Mulher,
Você tem um ouro aí na sua mão, dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer brigadeiro, dá pra fazer o leite condensado express e congelar. Pra você não perder esse produto aí, né? Ó, vou passar os ingredientes. Dúvidas? Delícias de açúcar. Meu forno convencional é 190. Ele é grande? É um forno grande ou é um forno pequenininho? Porque é aí que tá o segredo. Quando o forno é pequenininho, ele fica ainda mais quente. Um forno grande, você coloca 190, mas ele não tá 190 lá dentro, entendeu? Você tem o termômetro de forno, é um forno grande. A maioria das vezes ele aparece 190, mas ele não bate 190, tá? Aí o que você faz? Deixa ele no mínimo que der, entendeu? Deixa ele no mínimo que der e faz um teste. Pega metade da massa só, metade da massa, assa, dá uma olhada como ficou. Se você achar que ele ficou, por exemplo, é muito dourado por fora, ele ficou cru por dentro, embatumado e tudo mais, o que você faz? Coloca uma colher de pau na porta do forno, faz aquele gato que a gente faz pra assar suspiro e deixa a temperatura dele mais baixa, tá? Melhor investimento que vocês podem fazer, independente, se vai fazer para vender, se vai fazer as coisas para casa, independentemente, é comprar um termômetro de forno. É um item que custa R$19, R$20, parece um reloginho assim, sabe? Ele é bem bonitinho. Você vai deixar ele lá dentro do forno, vai esquecer que ele tá lá dentro. Mas aí ele vai te mostrar a temperatura exata do seu forno. É fundamental ter um termômetro de forno. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 fornos da Progás, ó. Tenho esse daqui, ó, que é mais novo, que é um digital. E ali no fundo, ó, não sei se dá pra vocês verem lá, um vermelhinho. Aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, é da Progás também. Mesmo modelo, assim, né? Esse aqui é mais novo, né? Ele é analógico. E, meu, é diferente um do outro. Diferente um do outro. Às vezes você tem o mesmo equipamento, mas é diferente. Às vezes, gente, são 5 graus que você vai mudar e vai fazer toda a diferença, tanto para bolo, principalmente para pão. 5 graus às vezes faz assim, para o macarrão, então 2 graus faz toda a diferença. Por isso que o termômetro de forno, ele é assim, o nosso melhor amigo, eu acho. Dá uma limpadinha aqui, vou falando os ingredientes, tá? Enquanto vou limpando aqui. Então, ouçam a minha voz. A gente vai fazer um mix de farinhas, né? A gente vai soltar esse mix de farinhas para vocês aqui no Reels. É um mix de farinhas que eu uso há muito tempo. Ele só tem 3 ingredientes, ele é super simples de fazer. E ele sempre foi fechado, né, para as alunas. Só que aí a gente sempre tem uns coleguinhas que não respeitam muito o trabalho assim dos outros, sabe? Aí pegaram meu mix de farinhas e fizeram de maneira gratuita e abriram o meu mix de farinhas na internet, sabe? Então, meu mix de farinhas, ele está aberto aí na internet. Então, eu vou postar o meu mix de farinhas, que era secreto do meu curso, né? E tudo bem. Uma hora eu cato essas pessoas que não têm ética pelo pescoço. É tanta receita minha fechada de curso que eu vejo aberta por aí, sem comentários. Mas, ó, mix de farinhas bem simples, tá? Aqui no ateliê, hoje, eu não faço mais um mix de farinhas. Porque antes, o que eu fazia? Eu já pegava as farinhas do mix, né? Já misturava, deixava tudo dentro de um potão, né? E aí facilitava muito para mim o processo de pesagem dos bolos. Porque, imagina, você pesar 3 ingredientes, né? 3 farinhas diferentes, você pesar uma farinha só. Então, economiza, né, tempo ali, né? Só que hoje eu tenho muita diferença de uma formulação para outra, né? Tem essa questão. E tem uma outra questão que eu faço tanto bolo que, imagina, eu precisaria de potes e mais potes de mixes de farinha. Então, para mim, não compensa mais, entendeu? Hoje, tá? Mas é um mix de farinha que eu usei, assim, desde sempre. E, basicamente, as minhas massas são com esse mix de farinha desmembrado, tá? A proporção dele, assim, se você for pensar, é o seguinte. A farinha de trigo, né? Ela traz pra gente, nas massas de bolo, 3 principais características. Então, estrutura, maciez e elasticidade. É o que a gente tem
na farinha de trigo, que a farinha de trigo proporciona pra gente nas massas de bolo. A gente não vai usar farinha de trigo e a gente não tem nenhuma farinha sem glúten que sozinha traga essas 3 características. A gente tem farinhas de estrutura, temos farinhas de maciez e temos os espessantes, né, que vão trazer aí essa elasticidade, que seria um substituto, né, a grosso modo assim, do glúten, certo? Mas farinha sozinha a gente não tem. Aí a Cleide fala assim, claro que tem, farinha da Char, farinha da Amina, são mix de farinhas. Se você olhar lá, farinha da Char, os ingredientes são, né, mais de uma farinha lá, então é um mix de farinhas que foi feito ali para que você possa substituir a farinha de trigo nas suas receitas de bolo, de pão, etc, tá? Então, é muito mais barato a gente fazer o nosso mix, tá? Bombons da Terra. Você tem e-book com esses tipos de bolos para vender? Não tenho e-book de bolos, mas eu tenho o curso completo, que é a Academia de Confeitaria Inclusiva. Lá tem vários tipos de bolo, tem massa amanteigada, tem com açúcar, sem açúcar, adoçado com frutas, método direto, método cremoso, método espumoso. Não temos método espumoso porque não faz sentido. Você tem que assistir a aula anterior para você entender por que não faz sentido. Tem os bolos caseirinhos de vó, tem bolos de festa decorados em buttercream, tem bolo de casamento de 2 andares. Dentro da ACI você tem um mundo assim de bolos que eu amo de paixão. Eu amo fazer bolo, gente. Se tivesse que escolher uma coisa, eu ia fazer só bolo. Eu amo fazer bolo. E comer bolo também. Então, a gente faz esse mix de farinhas, farinha de estrutura, de maciez e a de elasticidade, mistura tudo, deixa ela num pote e usa para substituir a farinha de trigo nas receitas, tá? Tem o link na bio. Pri, quanto é o seu curso? Para eu já ir separando o valor anterior, pode ser? Ó, hoje o curso está por R$ 1.500, não sei se é 1.597, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer o lançamento, né, de uma nova turma daqui, eu não sei se são 2 ou 3 semanas, a Bia que sabe a data certinha. E aí quando a gente faz o lançamento, que aí vem uma galera nessa nova turma, a gente sempre faz uma condição especial. A gente tem bônus especiais, né? Então, por exemplo, vai vir o fim do ano aí, a gente vai vender panetone, não vai? Então tem o curso de panetone, né? Às vezes entra como bônus, tal. Então depende, né? Tem um curso de donuts, tem outros cursos que a gente não vende mais separado, que são cursos que entram como bônus da Academia de Confeitaria Inclusiva. Então se você tiver um pouquinhozinho de paciência, ó, daqui 2, 3 semanas você pega uma promoção, um valor especial para você entrar na nova turma, tá? Enquanto isso, vai assistindo essas aulas, que essas aulas vão te preparar para quando você chegar lá, no dia que a gente abrir as vagas, você vai estar super pronta, você vai saber fazer já várias coisas legais, já vai ter entendido o mercado, entendido função de ingrediente, substituição, né? Você vai aproveitar o curso muito mais. Serião. Ó, então o que você vai fazer? Mix de farinhas. Você vai pensar mais ou menos a proporção de 2 para 1. Então você vai colocar 2 partes de farinha de estrutura para 1 de maciez, tá? O que a gente tem de farinha de estrutura hoje? Que é mais barata, é mais fácil de encontrar? Farinha de arroz. Hoje em dia vende em qualquer supermercado. Graças a Deus, a gente tem farinha de arroz em qualquer supermercado, de várias marcas diferentes. Maninho, Urbano, Tio João, sei lá, fala aí, tem um monte. Então, farinha de arroz, que é uma das farinhas mais baratas que tem, vai entrar como farinha de estrutura, tá? Maciez, você pode usar amido de milho, que você também vai comprar no supermercado, certo? Amido de milho ou fécula de batata. Você vai usar como farinha de maciez. E aí você vai usar na proporção de 2 para 1. Então, para cada 1 kg de farinha de trigo, você vai colocar meio quilo de farinha de trigo, ó. Para cada 1 kg de farinha de arroz, você vai colocar meio quilo de farinha de ou amido de milho ou fécula de batata, tá? E aí a gente tem um terceiro ingrediente, que é a goma xantana, que é o que vai dar essa liga, essa elasticidade. A goma xantana é um espessante, é usado muito, assim, amplamente na indústria alimentícia e na indústria cosmética também. Provavelmente o seu shampoo tem goma xantana, tá? Então, e é uma quantidade bem pouquinha, assim. É um dos ingredientes mais caros que a gente tem na confeitaria inclusiva, sem dúvida nenhuma. Só que você vai usar uma quantidade ridícula. Então, por exemplo, para você fazer
Essa receita aqui, você vai usar 2 gramas de goma xantana. É muito pouco, né? Então, se você fizer o mix de farinhas com 1 quilo de farinha de arroz, 500 gramas de amido de milho, você vai colocar 17 gramas de goma xantana. Essa é a receita do meu mix de farinhas sem glúten. 1 quilo de farinha de arroz, 500 gramas de farinha de milho e 17 gramas de goma xantana, tá? Você vai misturar tudo isso muito bem, vai deixar num pote ali de preferência hermético para não entrar bichinhos, né? E aí você vai usando nas suas receitas, tá bom? Nessa receita aqui, você pode usar... Peraí que o meu bolinho já... Ai, que coisa linda da mamãe. Já tá pronto, ó, 12 minutos, falei? Para essa receita aqui de hoje, você vai usar 150 gramas deste mix de farinhas, tá? Pri, não quero fazer mix de farinha, tô igual você, prefiro deixar separado e tal. O que você vai usar? 100 gramas de farinha de arroz, 50 gramas de amido de milho. E aí você coloca 2 gramas só de goma xantana, tá? Então, ó, ou 150 gramas do mix, se você quiser já deixar o mix pronto. Ou, se você não quiser, você vai usar 100 gramas de farinha de arroz, 50 de amido de milho e 2 de goma xantana. Eu vou deixar na descrição aqui desta live quando terminar, tá bom? Não precisa se abalar. Vou deixar escrito aqui direitinho pro mix, tal, não sei o quê. E aí depois você não precisa nem dar print para não cair naquela pasta de receitas que você nunca vai fazer. Você vai lá na bandeirinha e salva. E se você quiser mandar para umas 5 amigas aí você me ajuda, né? Você me ajuda, tá? Me ajuda. E você ajuda também a sua amiga, que vai saber fazer um bolo de cenoura gostoso, maravilhoso, não é mesmo? Todo mundo fica feliz, né? Vou procurar aqui na Itália. O quê? Você tem que procurar aí, Estela? A goma xantana? Se você não achar, Estela, tenho outras opções pra você, tá? Você me fala. Xantana com X. As meninas escreveram aí. Obrigada, meninas. Tá? Se você não achar, você me manda um direct, que eu tenho uma outra opção pra você. Tá? Então, ó. 150 aí do mix, tá? Você vai colocar 120 do açúcar ou da maçã em pó. Ou, se você for usar um mix de adoçante, eu recomendo que você coloque 90 gramas, tá? Então, 120 açúcar, adoçante, tal, ou 90, 120 açúcar ou maçã em pó, ou 90 do mix de adoçantes. Fermento. Você vai colocar 10 gramas de fermento, só 10 gramas de fermento e 2 de bicarbonato, bem pouquinho. A gente colocou também no liquidificador o óleo, né? Foram 40 gramas de óleo. Água foram 175 ml, 175, tá? Então, óleo 40, água 175, cenoura 125 gramas de cenoura. Se você optar por utilizar o emulsificante, são 2 gramas só. Só 2 gramas. E é o grama, não é a grama. Tô de olho. E aí você pode, se você quiser, que no fim das contas eu até acabei esquecendo aqui, mas eu gosto de acrescentar vinagre por último. Pode colocar 5 gramas, só 5. 5 gramas de vinagre branco. Pode ser vinagre de maçã por último, tá? Então terminou tudo, vinagre de maçã. Eu vou deixar na descrição aqui da aula, tá? Pri, é tipo farinha com fermento, daí, se a receita pedir goma xantana, eu ignoro ela usando o mix. Exatamente, tá? Se você fizer esse mix de farinhas, aí vamos supor que você vai executar uma receita que pede goma xantana além, aí você vai ignorar porque já tem no mix, tá? Isso, muito bem. Vamos ver o assado? Falei todos, né? Eu vou escrever aqui também, depois vocês dão uma olhada, confiram, ver se eu não esqueci de nada, porque vocês sabem que eu sou meio lesada, né? Deixa eu pegar aqui o do forno.
Ai, ficou tão bonito. Eu gosto bem douradinho. Outra dica. Quando você for fazer pela primeira vez, se você tem dificuldade, você já está acostumado a embatumar bolos de cenoura aí na sua vida, não faz uma assadeira grande, né? Quanto menor assim, ó, melhor para ele assar, né? E se for ainda assim com furo no meio, melhor ainda, porque o calor vai circular aqui e ele tem um assamento mais por igual, né? Então, comece, se você não tem essa facilidade, se você tem realmente traumas psicológicos aí com o bolo de cenoura, começa com forminhas menorzinhas assim, tá bom? O vinagre vai deixar mais fofinho, Dri. É opcional, tá? Mas eu gosto. Ó, tá? Tá mega quente, né? Óbvio, vou deixar ele esfriando aqui um pouco já. Mas eu vou desenformar ele ainda morno, tá? Morno, tipo, mais pra quente, tá? Eu desenformo ele assim. Por quê? Pra ele não criar umidade aqui, sabe? Entendeu, né? Você entendeu, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam. Vou deixar ele quieto aqui um pouco. E aí vou mostrar pra vocês esses daqui, que já estão prontos. Dúvidas? Quanto tempo no forno? No meu forno foram 12 minutos, tá? Mas aí, depende. Pri, vai sal? Não coloquei não, Fabi. Sal é sempre bem-vindo pra realçar sabor, né? Mas aqui no de cenoura eu nunca coloco, sabia? Por quê? Sei lá, não ponho. Alguém digitou a receita? Eu vou colocar na descrição da aula assim que terminar, tá bom? Fica tranquilo. Receita. Guarda um pra mim. Ah, Beth, pode deixar. Ó, vou desenformar pra vocês verem. Não, desenformei. Vou cortar um. Com nozes ou sem nozes? Esse aqui, eu vou congelar. Pra gente fazer semana que vem. Vou até colocar no saquinho já pra vocês verem. Não vou colocar não, porque tá fechado aqui. Ok, beleza. E aí, na terça-feira que vem, a gente vai fazer a cobertura de chocolate sem chocolate. Tá, meu bem? Por quê? Porque a gente dá um jeito, né? Ó. Vou congelar ele assim, pra gente fazer a cobertura semana que vem, tá? Esse aqui eu vou cortar pra comer agora. Só um momento, senhoras. Tem que mostrar por dentro. Senão não dá, né? Vocês têm que saber. Vocês precisam saber como é que ficou. Nossa, como eu sou desastrada, mano. Derrubei, foi tudo. Tadá! Olha que bonito que fica com a nossa pecan, sério, ó. Fica. Aí você vai falar assim, ai, Pri, mas nozes é caro. Eu sei que nozes é caro. Só que você fazer um bolinho da tarde assim, ó, que tem umas nozezinhas, dentro tem algumas nozes picadinhas, nada grave, sabe? Nada que vai deixar você mais pobre. E aí, ele já fica lindão, tá vendo? Aí você foge também do chocolate. Que estamos fugindo do... Eu vou fazer uma série de lives, fugindo do chocolate. Vai chamar Fugindo do Chocolate. Pra gente fugir mesmo do chocolate. Que olha, tá difícil nossa vida. Eu vou medir a forminha. Tá, ó, eu já falei, vou falar de novo. Essa forminha tem lá nos meus destaques, tá? É da capa rosa. Isso, 9 centímetros de diâmetro. 9 centímetros de diâmetro, tá? Ó, a gente vai ter, muito em breve, a Semana da Confeitaria Inclusiva. Se você chegou aqui por agora neste perfil, a Semana da Confeitaria Inclusiva é uma semana super especial, onde eu compartilho muito sobre o mercado, né? Sobre esse mercado da confeitaria especial, da confeitaria sem glúten, sem leite, sem ovos. Compartilho um pouco da minha trajetória, né? E te mostro o caminho para você faturar aí entre 5 e 15 mil reais trabalhando com a confeitaria especial da cozinha da sua casa, certo? E
o melhor, né? Você se programando para você trabalhar aí, focar na produção só 4 horas semanais, né? Não é que você vai trabalhar 4 horas semanais e não vai fazer mais nada o resto da semana, não é nada disso. Na produção pesado aqui, sabe? São 4 horas semanais de assar, ligar forno, tal, a parte aqui de produção. Para você ter mais tempo livre, para você focar em outras áreas do seu negócio, para você alcançar os seus objetivos mais rapidamente. Demorei para aprender isso, mas quando eu aprendi, né? Quando o Sebrae falou assim para mim, então, você quer crescer? Você tem que sair da cozinha. Né? Então, assim, depois que eu entendi isso, que eu aceitei isso, né? E que eu consegui me organizar melhor, aí realmente a chave virou para mim. E é isso que eu quero, né? E que eu vou, e que eu transmito para as minhas alunas da Academia de Confeitaria Inclusiva. E aí, durante a Semana da Confeitaria Inclusiva, a gente abre as vagas, né? Para a CI, que é o curso completo, tá? Que tem, além de receitas e tudo mais, tem toda a parte de empreendedorismo, a parte de gestão de negócios. Eu tenho parceria com as meninas da Compus, que é uma empresa de contabilidade, que vai prestar, olha só, gente, elas vão prestar uma mentoria em grupo, né? Uma assessoria, né? Sei lá, para as alunas. Então, vão ter alguns encontros ao vivo, em grupo, para elas ajudarem as alunas com toda essa parte da contabilidade que a maioria de nós não sabe, né? Então, elas vão ajudar, vai ter aula de planejamento financeiro com a outra Priscila. Tem alguns bônus, né? Por exemplo, a Beth, que foi minha professora, virou minha aluna, e a gente tem essa parceria super gostosa de dividir os nossos alunos, né? A gente sempre coloca um curso da Beth como bônus também, mas isso eu não posso falar qual curso que vai ser. Vai falar só na outra semana, que vai ser a Semana da Confeitaria Inclusiva, entendeu? A gente tem parceria também com o Dr. Leandro Buch, que é um pediatra, ele é especialista em APLV, então também vai ter aula com ele. Enfim, tem muitas coisas legais, assim. Tem uma aula de Canva, as alunas da turma anterior vão ter essa aula agora segunda-feira. Uma aula de Canva que não sou eu que vou dar. Eu sei mexer no Canva? Eu sei mexer no Canva. Eu sou especialista em Canva? Claro que não. Sou especialista nisso aqui. Então, convidamos, né, uma especialista para dar aula de Canva para as alunas. Vai ter aula de fotografia. Então, assim, né? Sempre parcela no cartão, né, Li? Óbvio, porque a nossa vida é o quê? A vida do pobre é assim. Se a gente não tiver uma parcelinha para pagar, a gente não tá feliz. A gente tem que ter essa felicidade de ter uma parcelinha. Então, a gente parcela no cartão. Até 2 cartões, se você quiser. Se você não tiver o limite num cartão só, quem nunca, né? Você pode parcelar em 2, meu amor. Você pode pagar uma parte à vista, dá R$100 à vista, parcelar o resto. Faz o que você quiser. Entendeu? Faz o que você quiser. Bom, vamos lá. Arrasou com esse cafezinho? Lógico. Café faz parte. Sabe muito. Pri, o que você usa pra desenformar esses bolinhos? Não uso nada. Eu untei a forma. Eu gosto desse desmoldante aqui, ó. Gente, essa mulher é uma simpatia. Ela é um amor de pessoa, meu. Quando essa mulher começou a me seguir, eu quase morri. Quase tive um troço. É a Tati Fabulosa. É um desmoldante vegano, ó, sem glúten também. Chama Unta Fácil. E é barato e rende pra caramba, sabe? Então eu coloco só um pouquinho, não muito, só um pouquinho. Aí não ponho farinha, assim, né, de arroz, não coloco nada, só isso, tá? Vou fazer hoje mesmo esse bolo. E o bolo, quanto você vende, Lígia? O mini vulcão, assim, com cobertura, né? Que aí eu encho ele de cobertura aqui, vai pra fora, ou com o creme de avelã, né? Que é um item mais caro. Eu vendo por R$40. E aí as pessoas me xingam no Instagram, né? Elas falam assim, imagina, isso é coisa de rico, de milionário, quem vai pagar R$40 num bolo? Só que assim, um bolinho desse aqui em São Paulo, sem açúcar, sem leite, sem ovo, sem glúten, sem açúcar, quando você acha, é nessa faixa de preço, tá? Esse aqui, sem cobertura, assim, simples, aí eu vendo por 20, tá? Mas assim, eu tenho uma embalagem toda diferenciada, entendeu? Meu preço aqui também, Pri, tá vendo? Não sou doida não, gente. Eu precifico direitinho. Inclusive, no curso tem aula de precificação, tá? Ó, dá uma olhada nesse bolito.
Que coisa mais macia e mais maravilhosa. Ai, meu Deus. Ó. Eu não sou chique comendo. É o bolo preferido da vida. Esse que tem nozes aqui, esse maior, eu vou levar lá pra casa. Aí amanhã eu mostro pra vocês nos stories. Vou deixar ele pra tomar de café da manhã, tá? Embalagem é difícil? É nada, eu vou te mostrar. Deixa eu ver se eu tenho ainda ou se acabou. Vou te mostrar e já vou encerrar. Ó. Tá aqui atrás, que louca. Aqui, ó. Eu uso essa embalagem que é biodegradável. Ó. É feita com bagaço de cana, né? Só que tem que ficar esperto com a marca que vocês forem comprar. Porque quem trabalha sem glúten tem algumas embalagens assim que são feitas com trigo, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Esse aqui é de bagaço de cana. Cenoura crua. Cenoura crua. Já que eu vou cozinhar a cenoura, fazer bolo? Eu não. Cenoura crua, tá? Certo? A textura é a mesma no dia seguinte. Vai ficar um aqui em cima da bancada que eu sempre deixo. Toda vez que eu faço alguma coisa aqui na aula, eu sempre deixo em cima da bancada. Ou se não dá, eu deixo na geladeira. E no dia seguinte eu mostro de novo, né? Então vai ficar aqui em cima da mesa mesmo. Não vou nem tampar. Aí amanhã eu mostro no Reels, tá? Qual a marca? Marca do quê, Clá? Ah, dessa daqui? Tem o link nos meus stories. Tem o link nos meus stories. Eu rasguei a embalagem. Mas tem o link nos meus stories, não. Nos meus destaques. Tá lá, fornecedores. Aí tem o link dessa embalagem aqui, tá? Dúvida, como faz para as nozes não afundar? Faço nada. Coloquei elas aqui por cima, ó. Estão aqui ainda, ó. Lindas e maravilhosas. O bolo de cenoura é uma massa mais pesadinha, né? Então ele não... Ela não afunda, não. Esse aqui pequenininho também. Ela fica bem misturadinha na massa. Tu respondeu qual o nome do emulsificante? Loma, tem... Poxa, você pode usar vários emulsificantes, assim. O que eu acho que é mais neutro é o Emustab. Dark Color também é bom. Aí você vai ter que ver um de acordo com o que você restringe aí na sua cozinha, né? Tá? Eu não gosto muito, por exemplo, da Marve. Eu acho que deixa com gosto de sabão, sabe? Não curto muito, não. Agora o Emustab, o Dark Color, são marcas muito boas e tem uma rotulagem certa, sabe? Então, geralmente, quando você pede um laudo para a empresa, você não tem muita surpresa, sabe? Bom, é isso, né? Ó, espero vocês terça-feira. Quem vem na aula de terça-feira? Quem vem na aula de terça-feira que eu vou ensinar a cobertura? Você descongela na geladeira ou na bancada? Aí você vai ter que me acompanhar aqui para descobrir, hein? Vai ter que me acompanhar para descobrir, certo? Terça-feira estou aqui, então, com a cobertura de chocolate, sem chocolate, tá? Entra no grupo, presta atenção lá, que a gente vai colocar sempre os lembretes lá, tá? Tem o link, se você comentar aqui, pode comentar aqui, ó, aqui mesmo, coloca aí, VIP. Aí você vai receber o link para você ir pro grupo, tá bom? Semana que vem a gente vai ter essas 2 aulas especiais, né? Tem aula do bolo gelado de coco também. E como sempre a gente vai falar de vendas, a gente vai falar além da receita, de técnica, tudo que vocês sabem que eu gosto de falar aqui, que eu acho que agrega bastante aí pra vocês, né? Tá bom? Então até semana que vem. Um beijo. Ah, e por favor, gente, vai lá no meu Stories, porque a gente vai bater 100 mil seguidores, né? Vamos bater! E eu quero saber que sabor eu faço o bolo. Escreve lá. Qual a sua opinião? Que sabor eu faço o bolo?